Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. São 6 em ponto. A edição das 6 arranca agora na Rádio Observador com o José Rafael Lopes. E José, subiu para 14 o número de mortes associadas às tempestades. A última vítima mortal é um bombeiro de Campo Maior, distrito de Porto Alegre. Morreu ao início da tarde enquanto estava a fazer um trabalho de vigilância nas localidades isoladas do concelho de Campo Maior, junto ao Rio Caia. A informação foi confirmada pela Proteção Civil à Rádio Observador. Este bombeiro terá morrido afogado enquanto atravessava uma zona inundada. O Presidente da República já reagiu a mais uma morte associada ao mau tempo. Em comunicado no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa diz ter tomado com pesar o conhecimento desta morte. Sublinhou que a vida de dedicação deste bombeiro do Corpo Voluntário de Campo Maior. Entretanto, também a Ministra da Administração Interna manifestou profundo pesar e consternação pela morte de um militar da GNR em Campo Maior, de um bombeiro, aliás, de Campo Maior, ao serviço da população que está a ser afetada pelo mau tempo. E seguimos com o Presidente da Câmara Municipal de Leiria, que garante, José, que ainda não recebeu qualquer tipo de resposta por parte da Redes, entidade à qual enviou uma carta aberta a exigir mais explicações. Carta aberta que surge numa altura em que há mais de 20 mil contadores sem acesso à eletricidade no concelho. 20 mil contadores implica um número maior ainda de pessoas afetadas pela falta de energia. A Câmara Municipal e as juntas e uniões de freguesia destacam que se tratam de famílias e empresas que estão numa situação de vulnerabilidade máxima. Na Rádio Observador, o Presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, denuncia principalmente a falta de comunicação por parte da Redes. Fala mesmo em incapacidade de gerir expectativas. O que hoje quisemos manifestar era que todos os presidentes de junta apresentam um profundo desânimo com a evolução dos trabalhos e, sobretudo, com a incapacidade de gerir as expectativas, o desarme psicológico de muitas suas populações. Isso, no meu entender, para uma empresa que presta um serviço público essencial como o abastecimento de energia, é obrigatório que se faça, tanto mais que um dia que passa é um dia de sacrifício e uma empresa como esta tem que fazer a explicação e, sobretudo, encontrar também medidas de mitigação para o problema. Gonçalo Lopes, Presidente da Câmara de Leiria, em declarações na Rádio Observador, o autarca adianta ainda que o município vai organizar uma vigília em homenagem às vítimas do mau tempo e à população que continua sem eletricidade. Vigília que está marcada para as 8 da noite desta segunda-feira. O ponto de encontro é na Fonte Luminosa, em Leiria. E também por causa do mau tempo, José, a circulação ferroviária está suspensa em troços de 6 linhas desde a 1 da tarde. Falamos da linha de Vendas Novas, em Évora, que tem circulação suspensa entre as estações de Lavra e Canha. Mantém-se também suspensa a circulação na linha do Norte, entre Alfarelos e Coimbra B, e na linha do Douro, entre a Régua e o Pocinho. São informações avançadas pela Infraestruturas de Portugal em comunicado. Há registro ainda de constrangimentos na linha do Oeste, entre Mafra e Amieira, e na linha da Beira Baixa, entre Mouriscas e Sarnadas. Já em Lisboa, na linha de Cascais, a circulação está suspensa entre Algés e Caxias, e entre Chabregas e Santa Apolónia, também em Lisboa. As perturbações na rede ferroviária nacional resultam, como dizias, Vicente, dos efeitos da depressão Marta no país. E outras consequências, um deslizamento de terras registado este sábado em São João da Caparica, no concelho de Almada, que obrigou José à retirada de 35 pessoas de 3 edifícios que ficam junto à Riba Fóssil. Informação dada pela autarquia, fonte da Câmara Municipal de Almada, explica que 35 pessoas são de 14 agregados familiares e foram retiradas por uma questão de precaução. O mau tempo tem afetado muito a região de Almada, com especial foco nas arribas. E a Agência Portuguesa do Ambiente aponta as bacias hidrográficas do Tejo, do Mondego, do Voga e do Guadiana como aquelas, José, que mais preocupam neste momento. Com a chegada de mais uma tempestade ao país, a tempestade Marta, o presidente da APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado, explica que a preocupação incide especialmente em 4 bacias hidrográficas, mas assegura, José Pimenta Machado, que a APA tem a situação controlada. Há áreas que nos preocupam mais. O Tejo, sempre o Tejo, Mondego, a bacia também do Voga, muita água circula no Voga, a zona da água temos que acompanhar e monitorizar, o Sato,
Há ali um certo alívio, confessar, e a zona do Guadiana, diria. Aqui a bacia mais a norte, aqui o Douro, a situação está controlada. Ora, o presidente da APA, José Pimenta Machado, fala então nesta situação das bacias hidrográficas após uma visita a Amarante, no distrito do Porto. Pimenta Machado aproveitou para garantir que na zona do Douro a situação está controlada, mas pede atenção às regiões do Porto, de Vila Nova de Gaia, da Régua e de Chaves. E este sábado estão mais de 500 militares do Exército, José, a prestar apoio às populações afetadas pelas cheias e pela tempestade no distrito de Santarém. A nível nacional estão neste momento mais de 1.600 militares que estão a prestar apoio em 41 municípios e 12 distritos. O porta-voz do Exército explica que em Santarém a atuação decorre em coordenação com as autoridades competentes e com as autarquias. Em declarações à agência Lusa, o tenente-coronel Hélder Parcelas explica que o objetivo é dar uma resposta contínua e ajustada às necessidades identificadas no terreno. Em Santarém, os militares estão em ações que incluem trabalhos de engenharia, de limpeza e de desobstrução de vias, remoção de escombros e também restabelecimento de acessos. E aumentou, José, o número de pessoas desalojadas precisamente por causa do mau tempo. Já são mais de 1.000, mas estão todas realojadas, é o que garante o Comandante Nacional da Proteção Civil. Mário Silvestre deu conta também da evolução da Depressão Marta. Mantemos as previsões para o dia de hoje de vento forte e persistente, embora haja aqui um deslocamento da Depressão Marta para o norte do país e, portanto, afetando outras regiões que até agora não estavam previstas a afetar e, portanto, mantém-se o quadro meteorológico de chuva persistente, com vento forte, com rajadas entre os 80 e os 120 km/h, com queda de neve acima dos 800, 900 metros e com agitação marítima forte, com ondas que podem atingir entre os 5 e os 13 metros na costa ocidental e, portanto, mais uma vez, reforçar que este quadro meteorológico, associado a todos os outros anteriores e, sobretudo, associado à saturação do solo e ao nível de armazenamento de águas das barragens, se constitui como um quadro complexo do ponto de vista do risco que neste momento temos no território nacional. Mário Silvestre, Comandante Nacional da Proteção Civil, pede também especial cuidado às pessoas que vivem em zonas ribeirinhas e perto das encostas, devido à possibilidade de se verificarem derrocadas. E, entretanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera diz que a Depressão Marta está agora a caminho de Espanha, o que vai diminuir a intensidade da chuva. Vai cair menos chuva na zona sul do país, mas para já esta Depressão Marta mantém-se em Portugal. A seguir, para o norte do país, as precauções são para manter, diz o IPMA. Há muita chuva prevista nas próximas horas, garantia deixada pela meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Ângela Lourenço. A Depressão Marta, neste momento, está a oeste de Portugal continental. A depressão propriamente dita, ela está com uma trajetória para leste, vai atravessar a região norte e depois irá para a Espanha. Associada à Depressão Marta, temos uma superfície frontal fria de atividade forte, está a atravessar a região sul de Portugal e, neste momento, já está a dar algumas evidências de entrar em Espanha, o que significa que a região sul já começa, do ponto de vista da precipitação, a ter aqui melhorias significativas das quantidades de precipitação. Ângela Lourenço, meteorologista do IPMA, a destacar a direção da Depressão Marta a caminho de Espanha, mas com passagem ainda pelo norte de Portugal. Mudamos de tema nesta edição das 6. José Rafael Lopes, no desporto, Portugal joga já daqui a pouco a final do Campeonato da Europa de Futsal, frente à Espanha. Encontro marcado para as 6h30 da tarde, é a reedição da final de 2018. Na altura, Portugal conquistou o primeiro europeu ao derrotar a seleção espanhola por 3-2. Desde aí, a seleção portuguesa revalidou o título em 2022 e agora vai à procura do tricampeonato. O selecionador nacional, Jorge Brás, mostra-se confiante. O percurso está feito. Agora queremos fechá-lo. Por isso é que construir este percurso dá mais trabalho do que depois o finalizar. Porque já estamos no topo da montanha, agora é colocar a bandeira de Portugal lá. Jorge Brás confiante. Antes da final do Europeu, Portugal-Espanha, início marcado para as 8h30. Há emissão especial. 6h30. 6h30, é verdade. Obrigado, Vicente. Não faz mal. E o 18, o 8, o 8, 6 fica sempre difícil. Sou ideal para nos, para nos logo a seguir ajustar aqui a hora da final deste Europeu de Futsal, até porque há emissão especial. A emissão especial começa já a seguir esta edição das 6 e o jogo tem apito inicial marcado para as 6h30 da tarde. Mas ainda no desporto, José, o Benfica joga amanhã com a Alverca, o jogo a contar para o campeonato. José Mourinho diz que apenas
mas ganhar interessa aos encarnados depois do empate, sobretudo depois do empate da última jornada. Empate frente ao Tondela, 0. O Benfica Alverca para o campeonato está marcado para as 8h30 da noite de amanhã, em jornada de clássico entre Futebol Clube do Porto e Sporting. José Mourinho diz que esse jogo só ganha importância se o Benfica conseguir 3 pontos frente ao Alverca. Como tal, o treinador dos encarnados assegura que todo o plantel tem apenas uma ideia em mente. Depois de um empate no último jogo, obviamente a vitória é o único resultado que nos interessa, e é a vitória o único resultado que nos pode deixar, entre aspas, entusiasmados com o jogo de segunda-feira. Se nós não ganharmos um jogo amanhã, o jogo de segunda-feira passa a ter um significado muito reduzido para nós. José Mourinho, em conferência de imprensa, do lado do Alverca, o treinador Custódio destaca as dificuldades deste encontro. Um jogo em nossa casa e esperamos um jogo difícil, muito difícil, onde nós temos que ser batalhadores, lutadores, onde temos que ter coragem para jogar também, saber os momentos do jogo, saber diferenciar em que zona do campo estamos a pisar, seja ofensivo ou defensivo. É muito importante essa competência da nossa parte. Treinador do Alverca, no lançamento deste encontro, o Benfica Alverca está marcado para as 8h30 da noite, amanhã no Estádio da Luz. Ponto final nesta edição das 6 com o jornalista José Rafael Lopes. Já a seguir abrimos emissão especial de desporto, é a final do Europeu de Futsal 2026. Portugal-Espanha para ouvir aqui na Rádio Observador. Quanto a ti, José, um grande abraço. Até já.